Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Educação. Mais um dia, mais um encontro que nós vamos começar mais uma semana. Eita, semana gostosa. Essa é a última aula, ou tem mais outra? Tem mais uma aula, né? Hoje é só mais uma? Ai, sou eu, a última é? Ai, ainda tem mais duas. Eu tô confundindo aqui os horários. Eu tô achando que eu era a última. Eita, que eu tô voando, gente. Mas bora lá. A cabeça tá meio doida hoje. Bora lá, galera. Diogo Napoleão, Novo Santo Antônio e pessoal da Seduc que tá por aqui, né? O Anderson Paz que tá aí da Seduc. Seduquete também, é? Sabe que os Seduquetes estão todos por aqui, né? Bora lá, pessoal do YouTube também que está conosco agora hoje. Parece que os polos estão... A galera tá meio com preguiça hoje. É, Ismael, será? Tá faltando pessoal aí de São Pedro. Tá faltando pessoal de Caridade. Faltando gente, mas bora lá. Bora começar essa aula. Semana passada nós falamos de anorexia. Falamos de alguns distúrbios alimentares, como a bulimia. E hoje nós vamos falar... Tá, hoje nós vamos continuar falando sobre a obesidade. Quero começar a nossa fala trazendo uma dinâmica bem complexa, né? Falar de obesidade não é nada tão simples. Eu gosto sempre de falar, de trazer, de conectar os alunos a essa dinâmica. É muito interessante, galera, que a obesidade... Muitas pessoas fazendo uma apologia à obesidade, àquele discurso de aceitação corporal. Falar de aceitação corporal é falar de aceitar a si, né? Aceitar o seu eu. Muitas pessoas, elas têm dificuldade em se aceitar, aceitar a forma física, aceitar o padrão padrão étnico, né? Da sua etnia. E a gente vai se modificando, né? Tem muitas questões aí que envolvem imagem. As pessoas se modificam o cabelo, eu adoro mexer na cor do meu cabelo, modifica face, né? Modifica corpo, faz alguns procedimentos estéticos e tal. E tem crescido muito uma dinâmica sobre falar sobre corpo, sobre perceber corpo, sobre aceitar um padrão corporal. Só que quando a gente fala sobre aceitar, se aceitar, sobre essa dinâmica de aceitação, a gente não pode deixar de reproduzir alguns diálogos, né, algumas falas que alguns alunos trazem, algumas pessoas trazem pra gente, que é da aceitação, de se aceitar, né? Só que esse se aceitar, ele não pode chegar a isso, aceitar a obesidade. Algumas pessoas dizem, eu me aceito, eu sou gordinho, eu me aceito, eu acho legal ser assim, eu não me incomodo de ser assim. Ok, você não se incomodar. Mas, eu sou parda, mas eu tenho uma ancestralidade aí de negros, indígenas e brancos, né? Pessoas brancas, porque a família do meu pai era portuguesa. Então, eu tenho aí, meu pai era branco do olho verde, a minha mãe misturada, bem misturada, porque ela tem traços indígenas e negro. E eu tenho uma mistura aí, não nasci da cor da minha mãe, eu sou um pouco mais clara. Aliás, sou bem mais clara do que minha mãe. E... eu tenho uma mistura bem grande aqui, né? Então, eu não posso deixar de me aceitar com a pele, a cor que eu tenho, que é uma cor parda. Então, quando eu digo isso, eu não vou deixar de me aceitar por causa disso. Eu preciso me aceitar. A Ruth tu se declara o quê? A Ruth se declara negra. Ismael, tu se declara? Né? Não, eu tenho que perguntar. Vai que você não se declara, né? O Ismael se declara negro, a Ruth se declara negra. São dois negros que a gente tem na nossa sala agora, né? Deve ter mais aí na sala de vocês, assim como
Então, quando eu me aceito como uma pele parda, eu sou muito amarela, inclusive. Eu sou bem amarelada, né? Eu tenho uma cara pálida, então às vezes tenho que botar bastante maquiagem para não ficar muito pálida, porque eu fico palidíssima. Então, tenho que realçar aqui até com batom, uma blusa laranja, para não ficar muito pálida. E eu me aceito assim, me aceito. A minha filha, ela já é, eu vou deixar ela se autodeclarar, né? Ela precisa se autodeclarar. Mas ela é bem escura, ela é mais escura do que eu. Ela tem uma pele mais para negra do que para parda. Mas ela precisa se autodeclarar. Então, isso é uma questão de autodeclaração. E se faz muito esse discurso hoje de aceitação sobre a obesidade, né? Existem muitos discursos de pessoas que se declaram gordas, que fazem apologia, que diz que é gordofobia, que lógico que existe as dinâmicas, assim como existe o racismo, eu não posso negar que existe o racismo. Do mesmo jeito existe os bullying contra as pessoas gordas, né? Mas eu não posso negar, gente, o que está por trás da obesidade. Então, o fato de eu declarar que eu sou negra, o fato que eu declaro que eu sou parda, o fato que o Ismael se declara negro, isso não modifica, por exemplo, o estado dele. Né? Ele é negro, ele se autodeclara, mas não quer dizer que ele vai se modificar. Ele não vai se modificar. A obesidade, não. Quando eu declaro que sou uma pessoa obesa, né, eu reconheço a obesidade. Eu também reconheço que ali é uma doença crônica. Uma doença que é sobrecarregada de várias outras que estão ali acumuladas. Então, as pessoas elas precisam tirar essa visão romântica de que obesidade é uma autodeclaração. Não é só se autodeclarar, não é só se autoaceitar. Quando eu me aceito, quando eu aceito que sou obesa, eu aceito uma doença. Eu não tenho que aceitar a obesidade, eu tenho que me aceitar. Eu me aceito como mulher, eu me aceito com algumas imperfeições que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu corro atrás para responder essas minhas imperfeições, certo? Eu já fiz alguns procedimentos estéticos, intervenções inclusive cirúrgicas, para corrigir defeitos que eu tenho. Então, o fato de eu corrigir algumas coisas que eu fiz, isso não quer dizer que eu não me aceito. Eu não aceito as minhas imperfeições. E o fato de eu me declarar obesa não quer dizer que eu não me aceito. Eu tanto me declaro como eu não aceito a doença e vou tratar essa doença. O fato de você... Sou gorda, mas eu preciso de um tratamento. Eu sou esteticamente... não vou dizer bonita, vou esteticamente razoavelmente bonita ou... Não sou linda, sou bonita, mas eu preciso melhorar em tais coisas, né? Preciso melhorar na minha forma física, no meu componente. Eu estava até na dinâmica aqui falando sobre café. Eu estou numa abstinência de doce porque eu quero melhorar a minha forma física. Vocês vão dizer assim, que loucura, a professora está falando de forma física. Não, por trás disso tudo, gente, tem uma dinâmica que eu tenho uma família toda diabética. Isso também é uma prevenção. Eu vou chegar na saúde até antes mesmo de chegar no estético, né? Eu sou da área da educação física, trabalho com treinamento físico, eu procuro a estética, óbvio, mas eu atinjo a minha saúde primeiro. Então, quando eu digo que obesidade é doença, que eu procuro o tratamento da obesidade, eu não estou só por questões estéticas. Eu trabalhei em vários anos com grupo de emagrecimento. Vários anos. E, gente, é impactante demais. As pessoas que têm obesidade, elas são cheias, mas são muito cheias de doenças, né? As pessoas olham para a pessoa obesa e dizem assim, eu não tenho doença. Né, a pessoa que é obesa, eu já vi esse discurso, alguém disse assim, minhas taxas são todas normais.
É mentira, gente. Não está normal. Primeiro, falei do açúcar aqui, né? Que eu tô fazendo realmente retirando o açúcar da minha vida. De que forma? Todo mundo pensa que açúcar é só o açúcar branco refinado, né? Mas não, a gente tem várias substâncias que têm o açúcar, né? Tem várias coisas que tem açúcar que tá ali, que você pode ir aos poucos eliminando. Eu sou louca por chocolate, eu sou louca por doce, eu sou louca por biscoito, eu sou louca por sorvete. Só que eu tenho uma família que todo mundo muito cedo tem diabetes. Então, eu tenho que me cuidar em relação a isso. A não aumentar minhas taxas, apesar de ser muito boas, né? E o obeso, ele tem uma síndrome que vocês não sabem, a maioria de vocês talvez não saibam, mas a gente tem... Quando a gente come demais, não só açúcar branco, mas a gente come demais, a gente tem... o nosso corpo que a gente chama de inflamado, né? A gente tá com o corpo ali extremamente inflamado. Essa inflamação, gente, elas são desordens metabólicas, desordens, tá? Uma muito séria que acontece das nossas desordens, viu? Para vocês que estão aqui, viu, Ruth? A Ruth estava ali comendo seu lanche muito light. Hoje a fitineza dela foi toda por água abaixo. Quando a gente tem o hábito de comer muito e comer desregrado, a gente faz uma série de inflamações no nosso organismo. Uma série de inflamações no nosso organismo, tá? Como assim, professora, inflamações? Tá. Quando você come, senhora, desreguladamente, você faz um pico glicêmico. Aliás, você faz um pico de insulina. A insulina, gente, ela é uma substância que coloca dentro da nossa célula, a glicose. Tudo que nós comemos vai ser quebrado para ser transformado em glicose, certo? Tudo que a gente come quebra até ficar partículas bem pequenas para se transforma em glicose para entrar dentro da nossa célula, porque é a glicose que entra dentro da nossa célula que vai ser quebrada para fornecer energia para a célula sobreviver, certo? Então, quem coloca essa glicose para dentro da célula, a transportadora é a insulina. Ela que passa transportando essa glicose para dentro da célula. Então, automaticamente, quando eu como, eu aumento a ação da insulina, tá? Então, o meu corpo, se você come muito desregradamente, o teu corpo, ele vai se tornar insensível à insulina. Como assim, professor, ele vai se tornar insensível? Ele vai dizer, tanto faz, essa pessoa come toda hora. Para que eu vou ficar transportando? Ele fica cansado de transportar muitas coisas. O teu corpo ele vai cansando de ter que transportar. E tu fica ali todo alterado, porque a tua taxa glicêmica, ela não vai cair. A tua taxa glicêmica vai ficar o tempo todo alto, porque tu imagina, tá? Eu acabei de comer. Ruth, tu comeu que horas? 8 horas. Não, agora de noite. Ó, ela comeu 8 horas, certo? Eu lanchei 6h30, né? Eu fiz um lanche antes de começar a minha aula. Eu lanchei 6h30. Eu tinha comido uns amendoins. E aí fiz a besteira de tomar um suco de cajá adoçado com açúcar com fatias de bolo. Eu aumentei absurdamente meu índice glicêmico. Meu índice glicêmico foi lá para as alturas, né? Porque eu fiz um açúcar muito rápido, né? E esse açúcar, ele sobe, essa linha do açúcar sobe muito rápido. E aí eu passei até agora, eu não comi nada. Acabei de tomar um cafezinho adoçado com adoçante, com 2 gotinhas de adoçante. Eu também acabei de fazer um pico glicêmico, né? Tomei um café amargo. Mas tinha 2 gotas contadas de adoçante. O Daniel tá ali de prova. Na verdade, Daniel, não foi 2 gotas? 2 gotas. 2 gotas pingadas, assim, chorando. Porque ali também é açúcar.
E aí, gente, eu vou passar ainda mais um tempo até me alimentar. Então, gente, quando o teu corpo ele passa por muito tempo sem se alimentar, ele vai pegando da onde ele tem ali estocado, né? A energia de onde está estocado. A partir do momento que tu pega, que tu tem muito ali a corrente, tua corrente sanguínea tá toda hora, ó, biscoito recheado, uma banana, uma bomba, um refrigerante. Ah, mas é só uma besteira, é só uma peta. Ah, mas é só um salgadinho, um Cheetos. Ah, mas é só um golinho de Coca-Cola. Ah, mas é só um biscoito recheado. Ah, mas é só um pedaço de bolo. Não dá tempo o teu organismo digerir tudo, jogar para a corrente sanguínea, ser absorvido pela célula. Não dá tempo. Então, o que acontece? Dentro do teu, essa transportadora, que é a insulina, ela vai cansar. Ela vai dizer, meu amigo, que sobrecarga é essa? Você sobrecarrega a produção da insulina, que é o pâncreas, e você vai sobrecarregar a insulina. A insulina vai dizer, a minha amiga quer saber, ó, eu tô cansada, você tá me aloprando comigo, eu não vou mais me importar. Se você tem mercadoria para eu levar, eu não vou mais me importar, não. Eu vou levar na hora que eu quiser. E aí, meu amigo, sabe o que acontece? A insulina, ela vai produzir a quantidade que ela já tem costume de produzir, só que vai ficar insuficiente, né? Porque, tu imagina, eu tenho 100 presentes para levar para dentro da célula. Eu tenho 100 moléculas de glicose para levar para dentro da célula. Só que eu só tenho 80 moléculas de insulina para levar para dentro da célula. Ou seja, vai ficar 20 de fora. Ah, eu não vou me esforçar, não vou carregar essas 20, não. Vai ficar lá. Então, o corpo ele vai cansando de produzir insulina. Ele vai dizer assim, não, eu não vou produzir mais não, porque você está exagerando. Você está produzindo toda hora, está comendo toda hora. Eu não consigo transportar isso tudo. Então, vai ficando lá a sobrecarga. Gente, essa taxa aumentada, ela vai provocar vários problemas no teu corpo. Inclusive, gente, essa taxa de glicose aumentada, ela vai provocar danos nas tuas artérias, tá? Vai provocar danos no teu coração, vai deixar o teu corpo extremamente inflamado. As tuas reações químicas não vão acontecer do jeito que é para acontecer, tá? A insulina é um tipo de hormônio, tá? Ela é um hormônio que vai levar essa glicose para dentro da célula. As tuas células não vão mais se importar com a glicose batendo lá na porta. Sabe quando você tá com a pessoa lá na porta batendo o tempo todo e tu nem se importa mais? Ah, não, essa menina é muito chata. Toda hora tá aqui batendo na minha porta. Eu não vou deixar mais ela entrar, não. Deixa lá. Ela fica vagando, a glicose fica vagando na tua corrente sanguínea, tá? E essa glicose vagando na tua corrente sanguínea, ela vai te sobrecarregar. Ela vai sobrecarregar teu corpo, ela vai sobrecarregar os teus rins, ela vai sobrecarregar o teu pâncreas, né? Porque ela vai produzir mais insulina, só que ela vai dizer, opa, eu não quero mais produzir. E aí, tu vai ter que colocar essa glicose para dentro do corpo. E aí, o que acontece? Aí, tu vai ter que administrar remédios para colocar essa glicose para dentro do teu corpo. Que aí aí aparece a doença, que é o diabetes tipo 2, tá? A obesidade está diretamente ligada com o diabetes tipo 2. Ok? Mas vai levar a outros acometimentos, você vai ter outras doenças que vão estar diretamente ligadas à obesidade. E a gente tem várias. Eu comecei falando da pior, tá? Gente, o diabetes tipo 2, ele pode evoluir para o tipo 1. O que é o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 2, eu produzo insulina, só que essa insulina é insuficiente para a carga que eu preciso, tá? Então, eu preciso de 80 moléculas de insulina, imagina. Eu preciso de 80 insulina para carregar 100. Ele vai dizer, não, eu não vou carregar mais 20, não. Aí tu vai dizer, não, mas eu preciso que tu carregue as 100. As pobres vão lá se esforçando e colocando para dentro, né? E tal. Aí o corpo vai dizer assim, opa, ah, não, agora eu vou precisar, olha, eu tenho mais uma carga aqui maior, agora eu comi muito. Sabe quando tu come aquela macarronada que tu fica morrendo, parece que tu vai morrer?
ali o teu pico de insulina tá altíssimo, né? O teu pico de glicose tá altíssimo. E vai dizer assim pro teu pâncreas, oi, eu vou precisar agora de 200, eu não preciso mais de 100, eu preciso de 200. Aí o corpo vai dizer assim, cara, mas eu não consigo mais produzir, como é que eu faço? Aí ele fala assim, não, manda o que tu tiver aí. E aí vai ficando insuficiente essa produção. E aí as taxas vão ficar altas porque eu não vou conseguir carregar. Então, o teu corpo vai ficando sobrecarregado, ao passo que tu vai ter que introduzir a insulina de fora para dentro. Tu não vai mais produzir a mesma quantidade, teu pâncreas vai cansar e tu vai ter que administrar de fora para dentro, que é a chamada insulina, diabetes insulínico, né? O diabetes tipo 1, que é aquele que precisa administrar insulina de fora para dentro. O diabetes tipo 1, gente, ele normalmente, ele é genético, né? É aquela pessoa que já nasceu com uma produção muito baixa de insulina ou não produz de jeito nenhum. Existem pessoas que não produzem insulina, tá? Nesse caso, a pessoa descobre geralmente quando é bebê, quando é criança, descobre super cedo. Mas o diabetes tipo 2, que geralmente é de uma alimentação errada e da obesidade, decorrência do excesso de peso, ele pode evoluir para o diabetes tipo 1, tá? Pode acontecer, ok? Gente, então, o diabetes, gente, aí tem vários dados epidemiológicos, é uma das maiores causas de morte do mundo, porque está relacionado a doenças muito graves, como eu acabei de falar para vocês. O diabetes é uma doença muito grave. Eu comecei falando diabetes, gente, porque só de parente eu já perdi 4 por conta do diabetes. 4 parentes próximos, né? Não é história de... não é uma história, não é uma lenda que eu tô contando, não. Eu tô contando a minha realidade, né? Então, a minha família eu já perdi 4 vítimas do diabetes. Porque tiveram intercorrências e não eram obesos, tá, gente? Nenhum era obeso. Todos partiram do tipo 2 para o tipo 1 e tiveram consequências graves, tá? O diabetes é uma doença extremamente silenciosa, mas uma doença extremamente cruel. Eu tenho uma conhecida que descobriu diabetes tipo 1 quando era criança. E recentemente eu cruzei com ela, inclusive lá no Ceará, nas minhas férias. Fazia muito tempo que eu não cruzava com ela. Foi minha aluna, minha amiga. E eu fiquei chocada, porque ela teve um problema sério por conta do diabetes. Ela ficou em coma, né? Por conta do coma, ela teve que ser entubada, ela perdeu voz, ela perdeu o movimento das pernas. E ela teve várias sequelas graves. E aí, uma menina que dançava funk comigo nas minhas aulas, pulava, dançava. Hoje ela nem consegue mais falar e nem consegue andar direito. E eu fiquei muito chocada, porque ela é uma negra linda, 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 linda. Eu sou apaixonada por ela, Rafaela. Muito linda, e ela teve uma consequência grave do diabetes. O diabetes descompensou, ela usava remédio tudo direitinho, teve uma descompensada, não conseguiu controlar, foi a coma, ficou em coma, e aí desregulou tudo, teve que fazer intubação. Graças a Deus está viva, mas cheia de sequelas. Então, a diabetes não é brincadeira, não é uma doença fácil, não é brincadeira, ela maltrata, ela leva à morte. Se tiver desregulada, gente, ela pode levar a pessoa a óbito, como aconteceu aí com meus 4 familiares, né? Todos foram a óbito. E por conta exatamente de não estar regulado. Mas, gente, tô falando disso porque a obesidade, ela leva o indivíduo a ter diabetes. É fato, é fatídico. Geralmente, quem está descompensado, como eu falei para vocês, esse lance de comer exageradamente não é só comer, não é sobre comer, é sobre o que vai acarretar posteriormente. Eu até acabei de falar numa outra aula que eu estava, você não pode plantar obesidade e colher emagrecimento. Então, o que você vai plantar da obesidade? O que você vai plantar com excesso de comida? Várias doenças. Hipertensão, diabetes,
doenças hipocinéticas, doença do movimento, né? Uma pessoa obesa, gente, ela tem problemas com locomoção, ela tem problemas posturais, elas têm problemas com insônia, elas têm problema com psicológico, psiquiátrico, todo abalado. Geralmente são pessoas que têm compulsão grave, tá? Vocês vão me perguntar se compulsão, professora. Exatamente, gente, a obesidade está relacionada diretamente com a compulsão. Eu nunca vi um obeso, tá? Ai, gente, não tá riscando. Por que não tá riscando? Tá sem riscar minha caneta. Riscou. Está aqui aliado, gente, geralmente na obesidade, a compulsão. Tá? Vocês vão me perguntar se compulsão pelo quê, professora? Várias coisas. A pessoa que tem obesidade, ela não é só compulsiva por alimento. Ela tem uma desregulação psicológica e ela realmente é compulsiva. Eu tive um paciente que ele um aluno que ele tinha compulsão por alimentos, mas, gente, só para vocês terem uma ideia, ele era tão compulsivo que ele comprava muito, ele tinha compulsão por comprar. E a compulsão dele era uma ansiedade, gerada de uma ansiedade, né? E ele tinha muita ansiedade, ele levava isso para comprar besteiras, ele comprava muito e se alimentava muito, né? Então, isso gerou a obesidade que ele tinha. Tá? Então, galera, a obesidade, ela vem de um estilo de vida sedentário, geralmente tem um estilo de vida sedentário, e tem um excesso de alimento aí, tem um excesso de comida aí. Então, porém, a gente não pode esquecer que ela está associada também a outros fatores, como os fatores biológicos, comportamentais e psicológicos. Como eu falei para vocês, muito da obesidade tem a ver com a compulsão, que é um problema psicológico. Fatores biológicos são os fatores genéticos. Aí vocês vão me perguntar, que fatores genéticos? Né? Tem o pai e a mãe obeso, com toda a família obesa, qual é a sua probabilidade de ser obesa? Grande, tá? E como a gente falou, né? Eu comecei a nossa aula falando, não se trata, gente, de um problema estético. Até porque você pode até se aceitar, mas você não pode aceitar a obesidade, ok? Geralmente quem tem filhos obesos, quem tem obesidade pode sim desenvolver obesidade nos filhos, até porque você leva essa carga genética para os teus filhos, tá? Crianças obesas, elas tendem a ser obesas na fase adulta. Se for obeso na adolescência... Gente, tem uma coisa que eu falava isso para os meus alunos de programas de emagrecimento, que é muito importante que vocês saibam. Se é criança obesa, vai para adolescência obesa, tem uma probabilidade de se tornar um adulto obesa gigantesca, tá? Se tem pais obesos, criança obesa, muito provável que você se torne uma pessoa obesa. Então, tem que haver esse cuidado. Eu lembro bem que há uns anos atrás, alguns anos atrás, as pessoas gordinhas, elas eram vistas como saúde, tá? E isso realmente a gente não é sinônimo de saúde, pelo contrário, a gente sabe que ali tem um acúmulo de várias doenças, tá? Não existe obeso saudável. Ah, mas os meus testes estão todos normais. Será mesmo? Né? Tem várias disfunções ali orgânicas que estão acontecendo, inclusive essa, tá, gente, que eu acabei de... A síndrome metabólica, que eu falei para vocês do diabetes, né? Isso que tá ali acontecendo, pode até não estar acontecendo ainda, a taxa pode até estar normal, mas a síndrome metabólica tá acontecendo, o que é uma sobrecarga do pâncreas, tá acontecendo ali e você ainda não tá vendo. O excesso de gordura ali, a gente não tem alguns exames que diz que tua gordura tá um pouquinho alta, mas a gente não tem tanta precisão assim, por exemplo, quando é muito jovem, né?
A gente não sabe como está o coração, a sobrecarga dessa gordura no coração, no fígado, no pâncreas. Se não fizer uma avaliação mais precisa, como, por exemplo, a tomografia, não é algo que você está pedindo para uma criança de 10 anos fazer, uma tomografia computadorizada para avaliar quanto que está de gordura no fígado dela. A gente não anda fazendo isso, mas é importante. Tem gente, que nem imagina o quanto que a esteatose hepática, que é gordura no fígado, isso é grave. É tão grave que pode levar o fígado à falência. O fígado é um dos órgãos mais importantes que a gente tem, tá? Então, não pode ter... E tá acontecendo tudo aqui, ó, na síndrome metabólica, e não vai aparecer lá não, viu, gente? Não vai aparecer não. Eu vou dar um exemplo para vocês ter dimensão sobre isso. O meu esposo, ele é jovem, né? E um belo dia, ele tava com um problema, sentindo umas dores muito fortes. E ele tava sem querer ir ao médico. Aí eu levei no médico e tal. Quando ele fez o exame, inclusive foi uma tomografia, porque ele tava com muitas dores, ele descobriu que estava com um problema que é uma doença de velho, inclusive, mas nesse caso é uma doença que é prevalente da idade genética, né, é genético. É prevalente para pessoas idosas, uma doença de idoso, mas na situação dele é muito hereditário. E aí foi quando a gente descobriu. Aí a médica foi conversar com a gente fez os exames e tal. Quando a médica veio contar para mim, que ela foi contar o quadro de saúde dele, eu não chorei quando ela disse que ele estava com diverticulite, né? Que diverticulite é uma doença de velho. Eu chorei quando ela disse que ele estava com esteatose hepática e grave. Porque esteatose hepática, como eu falei para vocês, é gordura no fígado e pode levar à falência do fígado ao ponto de levar à morte. Como também pode levar a pessoa a ter que transplantar o fígado. Que foi exatamente o que aconteceu com aquela cantora do Aviões do Forró, a Solange Almeida. Ela foi para fazer exames de rotina, ela era obesa, né? E lá ela detectou que estava com esteatose hepática, com muita gordura no fígado, e o médico disse: você só tem duas saídas. Ou você faz a bariátrica para perder essa gordura, ou você faz um transplante de fígado. Eu vi a reportagem dela falando sobre isso. E aí ela optou por fazer a bariátrica, né? Que até então ela não se conscientizava, E ele falou dos riscos de morte. Porque com esteatose hepática a gente leva a pessoa à morte. E aí na hora que a médica disse para ele que ele estava com esteatose hepática, ele estava com uma doença aguda, que era a diverticulite, que ele poderia morrer também de diverticulite. Mas eu chorei por causa da esteatose hepática, porque eu sabia do risco da esteatose hepática, porque é uma doença realmente muito séria, tá? E isso é super comum na síndrome metabólica, viu? A sobrecarga do fígado por conta da gordura corporal. Então, quanto mais a gente trata isso de forma precoce nas crianças, a gente vai diminuir o risco que essa criança tem de desenvolver obesidade. Então, galera, que faz apologia, criança bonita, criança gordinha. Não existe isso, gente. Lógico que a gente não vai levar a criança à desnutrição. Existe ali uma curva as crianças, elas são avaliadas, todas as crianças têm um cartão de acompanhamento da criança, né? Aí o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo, alguns fatores físicos que a criança precisa desenvolver, e tem lá, a gente tem lá no desenvolvimento da criança a altura e peso, tá? E a partir disso a gente vai identificar quanto que aquela criança tá no desenvolvimento dela, se ela está dentro daquela curva. Se tá para mais e se tá para menos, a gente também tá avaliando. Então, as crianças têm um padrão, tá? Que ela tem que estar aqui dentro. Se ela sai dessa curva, ela está obesa, né? E se ela desce, ela está desnutrida. Então, a gente precisa manter a criança dentro dessas curvas, tá? Então, quanto maior a idade e maior o excesso de peso, mais difícil a gente vai tentar reverter essa situação. É muito mais difícil, gente.
A vida toda a pessoa foi obesa. Não tem como ela, em 2 meses, 3 meses, se tornar uma pessoa magra, tá? Não tem como. Quem promete perder 30 quilos, 20 quilos, é humanamente impossível. Humanamente impossível. Não acontece. Professora, mas a minha amiga perdeu 10 quilos. Gente, porque assim, as pessoas, elas não entendem, né? A gente tem uma massa corporal que ela tem ali massa gorda, massa magra, tá? Essa massa gorda é gordura. A massa magra é tudo que não é gordura. Massa magra, tudo que não é gordura. Ou seja, órgãos, né? Órgão faz parte da minha massa magra, osso faz parte da minha massa magra, cabelo, pele, tudo isso faz parte da minha massa magra. Agora imagina você. Quando a gente tem a pessoa perdeu 10 quilos, ela não perdeu 10 quilos de gordura em um mês. É humanamente possível, não consegue, tá? Ela deve ter perdido ali muita água, muita fezes, tá? Muita gente. As pessoas, elas não imaginam o tanto que a gente acumula aqui no sistema digestório, ainda mais pessoas obesas, né? Elas têm realmente o intestino, as alças intestinais maiores, tá? Ela tem um saco gástrico, né? O estômago dilatado. Tem distensão abdominal ali, de fato. Não é o tamanho do meu estômago, não é o tamanho do estômago de uma pessoa obesa. Por isso que a gente realmente come bem menos do que uma pessoa que tem obesidade. Exatamente por isso. Então, a gente tem aí uma série de coisas que vai favorecer você perder esse peso. E aí você diz assim, eu emagreci. Emagrecimento, gente, é perder gordura. Perder gordura leva tempo. Leva muito tempo e leva muita disciplina, tá? Então, para eu chegar a esse nível aqui, eu preciso realmente estar conectado comigo, com hábitos, com mudança de vida, tá? Não é fácil, então tal que eu confesso para vocês que tirar o açúcar para mim é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque eu gosto muito de coisa doce, eu tenho um paladar infantil e a vida toda eu comi doce. Eu gosto de refrigerante. Se eu disser, eu não gosto de refrigerante, eu tô mentindo. Eu adoro Guaraná. Eu não tomo mais Coca, mas eu adoro Guaraná. Adoro Guaraná de verdade. Gosto à tarde de tomar café. Café com pão, café com bolo. Adoro. Hã? Aff, Maria, nem fala, eu tô falando em bis aqui, é judiação. Adoro comer uma caixa de bis, todo mundo sabe, quem me conhece sabe que tô falando do meu bis aqui, porque eu adoro comer bis, gente, adoro. O preto, então, adoro, gente. Maria, adoro um pretinho. Adoro uma pretinha, um pretinho. E aí, quando a gente realmente tem uma necessidade de uma substância para você se disciplinar, em retirar. E o doce, ele é totalmente viciante. Por isso que a gente tem mais dificuldade de retirar açúcar. Porque ele é viciante. Ele ele mexe com as nossas funções neurológicas, tá? Então, quais são as doenças que estão associadas com a obesidade? Nós temos a apneia do sono. A apneia do sono, gente, é quando a gente para de respirar no sono, tá? Acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame. Fertilidade reduzida em homens e mulheres. Quem tem obesidade tem dificuldade em engravidar, ok? E fazer filho também. Hipertensão arterial, aumento da pressão arterial. Diabetes, nós já falamos. Dislipidemias, gente, aumento das gorduras corporais circulantes. Doenças cardiovasculares, cálculo biliar, essas doenças cardiovasculares, elas estão exatamente associadas com a diabetes, tá? E com essas gorduras aqui, com a pressão arterial. Então, diretamente ligadas. Cálculo biliar, exatamente pelo excesso de comida que tu joga aí no teu corpo, tu vai produzir cálculo na vesícula biliar.
aterosclerose, que é o entupimento da artéria coronariana, tá? Vários, e tem mais um detalhe mega importante. Vários tipos de cânceres, vários, gente, vários, está associada diretamente com a obesidade. Mama, útero, próstata, intestino, tudo associada com a obesidade. Doenças pulmonares, tá? Doenças ortopédicas e gota. Gota é o excesso de ácido úrico nas articulações. E isso só acontece porque quem come muita carne. Então, provoca aí o excesso de ácido úrico nas articulações, que a gota é uma dor infeliz, tá, gente? Uma dor muito forte, ok? Gente, muito disso aqui hoje não se sabia muito sobre isso há um tempo atrás, mas muito dos cânceres hoje são provados que é pelo excesso de peso, tá? Exatamente para aquela historinha que nós falamos da síndrome metabólica. Ninguém nem imagina o que está acontecendo e está ali acontecendo um monte de coisa desregulada, inclusive os cânceres, tá certo? Então, finalizamos hoje a aula sobre obesidade. Queria agradecer vocês. A gente vai ficando por aqui. Vamos nos encontrar na próxima aula, tá bom? Beijos, até mais. Tchau, tchau.